E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo podcast. Hoje um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos entender como é que esse livro chegou até nós. Quando ele foi escrito, por quem foi escrito e por que de tantos livros na história da humanidade, esse livro é um livro tão diferente, tão especial. Um livro assim que já fez muitas pessoas morreram por causa desse livro, para defender esse livro. O que esse livro tem de tão especial, né? Nós estamos aqui então no nosso segundo podcast. Vocês podem estar notando que hoje o Moab não esteve aqui, ele não pôde estar aqui hoje, mas se Deus permitir, ele vai estar nos próximos podcasts. Então, vocês já me conhecem, meu nome é Dalton e vou estar passando aqui para os meus colegas. Ok. O Gadara Cast, né, é um programa, um podcast, onde a gente irá abordar aqui vários assuntos, né, sobre fé, religião, Bíblia, né, tudo que envolve Deus e a nossa espiritualidade. E hoje o tema, né, não é diferente, né, nós vamos falar sobre a Bíblia, um livro tão especial, né. Nós iremos aqui abordar vários assuntos a respeito da Bíblia, né? Onde nós iremos aprender bastante aqui e creio que Deus falará ao coração de cada um de nós através da Bíblia. Então, como a gente disse no primeiro programa, a gente jamais deve estudar a Bíblia, jamais deve pegar a palavra do Senhor para estudá-la, para nos pedir orientação, sem antes fazer uma oração. Porque quando a gente faz uma oração, a gente está pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente possa compreender a Bíblia da maneira correta. Eu acho que eu acabei até dando um spoiler aqui, né? Do que a gente vai falar. Então, eu vou pedir ao nosso irmão Ronaldo para fazer uma oração para a gente. Senhor Deus e eterno Pai, a Ti, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Pai, por este momento aqui, um momento especial, onde nós iremos abrir a Tua Palavra e nós iremos, ó Pai, entender a mensagem que o Senhor quer transmitir para nós através da mesma. E, por favor, ó Pai, que a Tua Palavra fale ao nosso coração e também ao coração daqueles que irão ouvir a Tua Palavra neste momento. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. É interessante, né? Falar da Bíblia, né? Que é um livro diferente. A Bíblia é um livro diferente de todos, né? Totalmente diferente, né? É uma pequena biblioteca, né? Uma pequena biblioteca aqui. Na verdade, é um manual, né? Que Deus deixou para cada um de nós. É um manual na qual Deus deixou para nos orientar através deste mundo, né? Neste mundo há vários conceitos, filosofias, mas Deus deixou um livro especial, né? Este livro nos conduz, né, à fonte da origem, que é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. E a Bíblia também, né, ela contém, né, 66 livros. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento, e também, né, ela foi escrita por 40 autores diferentes, né, das mais variadas culturas, origens e ocupações, né? E interessante dessa questão que foi de 40 autores, em torno de quê? Mais de 1.500 anos, esses autores escreveram a Bíblia, né? Não foi uma coisa escrita ali num momento só. E a gente vê que eram pessoas de classes sociais totalmente diferentes. Uma pessoa estava no palácio, o outro estava preso numa ilha, um era médico, o outro era uma profissão mais inferior daquela época, né? Mas quando a gente vê e analisa a Bíblia, todos os livros, você pode ver que não há contradições. Até aqueles textos que têm aparentes contradições, quando a gente analisa eles ali no original, quando a gente pega analisando profundamente, a gente vê que não são contradições. E é incrível isso, né? Como é que um livro foi escrito durante mais de 1.500 anos, por mais de 40 pessoas diferentes,
pode se conectar tão perfeitamente? É muito interessante, né? A gente pegar aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Onde nós queremos que Moisés é o autor, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. E pegar o último livro da Bíblia, né? Que é Apocalipse, né? Se a gente pegar, há uma conexão, né? Como o Dalton falou aqui, não há contradição, né? Nenhuma em nenhum texto da Bíblia, né? Basta a gente estudar da forma certa, né? Principalmente com oração, pedindo a orientação de Deus, do Espírito Santo, né? E eu creio que a Bíblia, né? Ela vai se interpretar ela mesma, né? Ela vai interpretar ela mesma. Este é um livro, né, Ronaldo, que ele é tão poderoso, ele é tão incrível que ele é capaz de mudar a vida assim, de qualquer pessoa, que realmente assim, você só precisa dar uma chance à Bíblia, para Deus, e se você der essa chance com o coração aberto, esse livro vai transformar a vida de pessoas. Como a gente vê no decorrer de toda a história, né? Dizem que se você colocar um livro, uma Bíblia, em uma ala de uma cadeia e voltar daqui a um ano você vai ver que algumas pessoas foram transformadas por aquele livro. Então é um livro transformador na vida das pessoas. É interessante, né, que o próprio Cristo, né, ele falou algo a respeito da Bíblia, né? O próprio Jesus, ele falou algo a respeito da Bíblia. Se a gente abrir a nossa Bíblia, né, lá em João capítulo 17, versículo 17, o próprio Cristo, né, falando a respeito da palavra de Deus. Nós iremos ler um texto aqui, que está lá em João, capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante, né? Que o próprio Cristo aqui falou que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade, né? Jesus considerou a Bíblia aqui como sendo a própria verdade, né? A Bíblia é a verdade da palavra de Deus. Então, de tantas filosofias que tem no mundo, talvez uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, né? Ela pode, sei lá, às vezes em alguma situação que ela passa na vida, ela pode se perguntar, mas como é que eu devo viver minha vida? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo tratar as pessoas? Qual deve ser o meu propósito da minha vida? Talvez ela pode encontrar alguma resposta em algum curso de desenvolvimento pessoal, em alguma coisa do tipo. Alguns, infelizmente, procuram ir nas drogas, nas bebidas, né? Infelizmente. Mas, se a gente quiser viver verdadeiramente bem, da maneira correta, a solução é a Bíblia. E lá a gente vai ter um direcionamento perfeito, né, de como a gente deve viver uma vida correta e honrada, não apenas diante de Deus, mas também das pessoas. E é interessante também, Dalton, né, que muitas pessoas hoje, né, elas querem estudar a Bíblia, né, querem compreender a Bíblia, elas até têm o desejo de pegar a Bíblia, abrir e ler, só que tem pessoas que leem, né, a Bíblia, porém não compreendem, né, exatamente o que a Bíblia quer falar com essa pessoa. E não foi diferente também, né, na vida de um personagem da Bíblia, né? Esse personagem que está lá no livro de Atos, ele começou a ler a Bíblia, né? Só que, porém, ele não entendia o que estava lendo, né? Ele abriu um texto lá de Isaías que falava a respeito do próprio Cristo e ele ficou na dúvida ali, né, do que a Bíblia queria falar com ele, né? Aí nós vemos que Filipe, então, entra em cena, né, movido ali pelo Espírito Santo, e começa a ensinar aquele rapaz ali a respeito de quem, né, aquela Bíblia estava querendo falar. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em Atos, né, um texto assim também bem interessante, aquele jovem, aquele rapaz, ele lia a Bíblia e porém não entendia. Então Felipe, né, vem e começa a explicar para ele de quem a Bíblia ali estava falando, né?
e ao Filipe explicar para aquele jovem de quem a Bíblia estava falando, ele entende, né? Ele entende e daí em diante ele toma uma iniciativa, né? De se jogar aos pés de Cristo. É bem interessante esse relato aqui de Atos, capítulo 8, né? Onde muitas pessoas abrem a Bíblia, não entendem, e para entender a Bíblia tem que ter alguma pessoa, né? Para ensinar essa pessoa a respeito, né? Da Bíblia. Agora também, como o Ronaldo disse, né, a gente precisa de alguém para nos auxiliar a estudar a Bíblia, né? Mas será que existe uma maneira correta, mais correta de estudar a Bíblia? Ah, sim, com certeza, né? É interessante se a gente pegar a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a sua própria intérprete, né? Ou seja, a Bíblia interpreta ela mesmo, né? E lá em Isaías também tem um texto bem interessante de como nós devemos estudar a Bíblia, né? Se nós queremos compreender algum texto da Bíblia, nós temos que pegar, né, passagens referentes àquele mesmo texto, né, para chegar a uma conclusão final do que a Bíblia realmente quer falar. Eu até acho assim, Ronaldo, que, por exemplo, existe quantas religiões, somente religiões cristãs, não vou nem colocar no mundo não, no Brasil. Será que existem quantas? Eu não faço ideia quantas existem, são muitas. Mas por que será que cada uma delas pensa de uma maneira diferente das outras? Algumas com poucas diferenças, outras com muitas diferenças, mas todas estão seguindo a mesma Bíblia. Agora, por que tem essas divergências? Eu acredito que é por conta desse assunto que a gente está falando aqui, e como aquele que eu falei no começo, né, que a gente precisa orar primeiro para interpretar as Escrituras corretamente. Então, talvez eu possa correr o risco de interpretar um texto da Bíblia de maneira equivocada, porque eu só vi aquele tema, vamos supor, eu só estudei esse tema aqui no livro de João. Aí eu peguei apenas metade da verdade. Só que se eu tivesse ido lá vamos pegar aqui o livro do Antigo Testamento, vamos pegar Daniel, e eu comparasse esse texto de João junto com aquele de Daniel, eu teria a compreensão correta. Mas como eu só estou estudando o livro de João, aí eu acabei interpretando de uma maneira equivocada. Então eu acredito que essa divisão que tem de muitas religiões cristãs é por conta disso. É uma das possibilidades, né? E é interessante também, né? A gente vai ler um texto aqui em Isaías, de como, né, nós devemos realmente estudar a Bíblia, né? De como nós devemos estudar a Bíblia. Por exemplo, igual o Dalton falou aqui, né? Muitas pessoas creem que Jesus vai voltar. Umas creem que Jesus vai voltar de uma forma secreta, outros creem que Jesus irá voltar de uma forma visível, literal e audível, né? Como o Dalton falou, nós não podemos pegar um texto isolado, mas nós temos que pegar todos os textos referentes àquele assunto para chegar a uma conclusão final de como será a volta de Cristo, né? Um tema também bem interessante na Bíblia, né? Um tema aqui sobre a morte, né? Muitos creem que quando uma pessoa morre, né, ela vai para o céu ou vai para o inferno, né? Outros creem que quando a pessoa morre, está dormindo no pó da terra. Ou seja, nós temos que pegar todos os textos referentes àquele assunto para chegar a uma conclusão final, né, do estado do ser humano na morte. E aqui em Isaías capítulo 28, versículo 10, nós vamos ver um texto aqui. Isaías 28, versículo 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Exatamente.
Exatamente. Ou seja, né, a Bíblia, ela é bem clara, né, que quando nós temos alguma dificuldade em algum texto da Bíblia, né, nós devemos estudar aquele texto difícil, né, baseando-se nos textos mais claros a respeito daquele assunto, né. E a Bíblia, ela vai sendo a sua própria intérprete, né, ela vai dando a sua própria interpretação acerca daquele tema ou daquele assunto ali que a gente tem aquela dúvida, né. Você falou, essa parte que você falou é interessante, que às vezes a gente quer estudar, pegar o tema complicado, né? Mas o ideal é que a gente estude o mais fácil primeiro. Por exemplo, pegar uma escola. A gente começa ali aprendendo as vogais, A, E, I. Depois a gente vai para as consoantes, aprende o alfabeto. Quando a gente vai para o ensino fundamental, a gente vai fazer interpretação de texto. Depois, pronome, essas coisas. Eu não lembro a ordem certinha. Mas é uma coisa gradativa, né? A gente vai aprendendo as coisas fáceis primeiro, para depois a gente passar para as coisas mais complexas. Quando eu estava assim começando a entrar na igreja, né? Eu ainda não era batizado, batizei no ano de 2021. Mas entre 2017 e 2020, o meu interesse era estudar Apocalipse. Eu não queria ver outro livro da Bíblia, não. Eu falei assim, eu quero ir logo em Apocalipse para ver o que vai acontecer. Eu não queria saber do passado, não, eu queria ver o presente, né? Só que aí, na primeira vez que eu peguei o livro de Apocalipse para ler, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Pensei que era uma coisa assim de outro mundo, né? Por quê? Porque para eu poder entender o livro de Apocalipse, eu precisaria entender o restante da Bíblia antes, né? Precisava entender os evangelhos, a criação. Inclusive a criação será nosso próximo tema. Então eu precisava entender os temas mais simples, e não confunda a palavra simples com inferior, né? Porque tudo que está na Bíblia é importante. Só que, por exemplo, temas da criação são um pouco mais fáceis, né, de compreender do que Apocalipse e tal. Então, depois que eu estudei sobre criação, sobre o Evangelho, santuário, aí foi gradativamente, né, fui estudando temas mais complexos, e aí eu tive uma compreensão melhor do livro de Apocalipse. Lembrando que também o ensinamento ele nunca acaba, a gente sempre tem algo a aprender. É interessante, né, que quando nós estudamos a Bíblia, né, nós cremos que ela é de origem divina, né, e quando nós estudamos ela com o coração aberto, né, pedindo a orientação de Deus, né, a Bíblia, ela nos dá alguns benefícios, né, quando nós estudamos elas, né. Nós iremos ver um texto aqui, quais são os benefícios, né, de nós estudarmos a Bíblia, né. Nós iremos ver aqui qual o benefício ao estudar e entender a Bíblia Sagrada. Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em João, capítulo 5, versículo 39, e nós iremos ver, né, qual o benefício de estudar a Bíblia. O Marlon estava procurando o texto aí, né? E o spoiler, né, que eu tinha falado no começo do podcast, né? Como a gente já tinha falado também no podcast anterior, é que sempre que for abrir a Bíblia, peça a orientação do Espírito Santo, porque se não fizer assim, a gente acaba interpretando a Bíblia de uma maneira equivocada. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É interessante, né, que o próprio Jesus fala, né, examinai as Escrituras, né, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aqui é o primeiro ponto, né, ao nós examinarmos a Bíblia. Através da Bíblia nós encontramos o quê? A vida eterna, né? E a vida eterna está em quem? Em Cristo, né? E é interessante que a Bíblia, né, o centro de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, é centrado unicamente em Cristo, né? Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. E você falou essa parte, eu até lembrei aqui. O livro de Apocalipse também, assim como toda a Bíblia, né, como o Ronaldo disse, a principal figura ali do livro de Apocalipse é Jesus Cristo. Às vezes a gente vai
pegar a Bíblia, o livro de Apocalipse para estudar, às vezes a gente fica preocupado assim, eu quero saber o que é essa besta do mar, o que é a besta da terra, o que é o 666, eu quero saber o que é essas igrejas, essas trombetas, mas se a gente pegar a Bíblia, estudar o livro de Apocalipse com interesse apenas nisso, a gente vai estar fazendo também de uma maneira equivocada. Porque, assim como o restante da Bíblia, o foco do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Tanto que lá, quando começa o livro, né, já fala, a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse ele começa apresentando Jesus Cristo, começa apresentando ali o céu, para depois falar das bestas e das outras coisas. E é interessante também, né, que quando nós estudamos a Bíblia, né, além de encontrar a vida eterna, que é o próprio Cristo, né, pois a Bíblia testifica e fala a respeito de Cristo, a Bíblia também, né, ela nos livra dos enganos, né, das filosofias, das ideias humanas, porque em João tem um texto bem interessante que fala assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando nós encontramos, né, estudamos a Bíblia, nós encontramos a verdade. E a verdade, né, ela nos liberta dos erros, dos enganos, das falsidades, né, deste mundo e também de algumas ideologias que querem nos afastar de Deus, né? Pois a Bíblia nos liberta, né? A Bíblia nos liberta dos enganos dessa vida. Nesse texto que Marlon leu aí antes, fala que assim, examinai as Escrituras, né? E julgais ter nela a vida eterna. Tem outro texto, eu não me lembro aqui onde que fica, eu não lembro dele corretamente, mas vai estar aparecendo aí na tela, que fala assim, se eu não me engano é no livro de Isaías, 20 e arrazoemos sobre as Escrituras, mais ou menos assim. E esse arrazoemos é o quê? É pegar a Bíblia e estudar assim, com dedicação, com vontade, para realmente entender o que ela está dizendo, não apenas fazer uma leitura ali superficial, mas, como a gente disse antes, comparar texto com texto que fala do mesmo assunto, para podermos ter a compreensão correta. Então a Bíblia é um livro completamente diferente dos outros, que a gente não deve apenas ler ele por ler. Tem que estudá-lo com dedicação, porque é dessa dedicação do que você vai estudar na Bíblia, que depende a sua salvação, que depende a vida eterna. Agora, né, Dalto, Marlon aqui, né, é interessante, a gente falando de Bíblia aqui, né, a gente está falando hoje sobre o tema sobre a Bíblia. E na verdade, né, como a Bíblia chegou até nós, né, e quem inspirou, né, a Bíblia, né, quem foi que inspirou os profetas, os discípulos, né, a escreverem a Bíblia? Será que a Bíblia foi algo da mente humana ou será que, né, tinha uma força maior por detrás dessa inspiração? Ou será que os discípulos, os profetas, pegou, né, e tirou algo da cabeça deles e escreveram ali? Ou será que, né, Deus, né, o Espírito Santo, o próprio Cristo inspirou eles a escreverem a Bíblia? A gente vai estar vendo um texto lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Mas eu já vou adiantar aqui. Seria impossível pessoas de épocas diferentes, com mentalidades diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, escreverem coisas que se completassem assim tão perfeitamente. Então, só pela lógica, não tem como a Bíblia ter sido escrita assim pela imaginação de um ser humano. Existe alguma força por trás que capacitou isso. Vamos ver o que é que 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 vai dizer. Um exemplo bem prático, né, para vocês que estão aí em casa, que vão assistir esse vídeo aqui, esse podcast, só para a gente pensar e raciocinar. Quem tem família aí, né, cada um vai para um quarto aí, da casa, um vai para o banheiro, outro vai para a sala, outro vai para a varanda, e cada um escreve algum texto,
né, pega aí na sua mente e escreve algum texto e pede para cada um também da família aí escrever algum texto. E, né, depois que todo mundo escrever, para ver se realmente, né, os textos vão bater um com o outro, né? Eu acho que é impossível um texto bater um com o outro, né? Porque cada um tirou a sua própria ideia, a sua própria conclusão a respeito de algo aí, né? E a Bíblia, né? A Bíblia ela é totalmente diferente, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes escreveram ela e ela não se contradiz em momento algum. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram de parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso. A Bíblia, né, ela é bem clara aqui em 2 Pedro, né, fala que nenhuma profecia, né, vem de particular elucidação, né? Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, Ronaldão, você que é o nosso aqui, o nosso Leandro Quadros, né? Vou fazer uma perguntinha. É só o Novo Testamento que é válido? O Antigo Testamento ele já perdeu a validade, a gente não precisa mais seguir o Antigo Testamento? É só o Novo que importa? É interessante, né, que tem muitas pessoas que creem, né, que após a vida de Cristo, né, só o Novo Testamento que vale, né, que o Novo Testamento já ficou para trás. Mas quando nós vamos no texto bíblico, né, o texto bíblico fala totalmente o contrário. Nós iremos ler um texto aqui, que vai estar lá em 2 Timóteo, né, onde fala a respeito, né, da Bíblia, né. Vamos ver quanto da Escritura foi inspirada por Deus. Se foi apenas o Antigo Testamento ou se foi apenas o Novo Testamento, vamos ver. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso, como o Dalton acabou de falar aqui, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ou seja, tanto o Antigo como o Novo Testamento são de inspiração divina, né? Ou seja, tanto o Antigo como o Novo Testamento, né, são de inspiração divina. Aí alguém pode perguntar assim, mas então por que tem essa separação de Antigo e Novo Testamento? Por que não é tudo uma coisa só, né? Bem, é porque teve o período, se eu não me engano, de mais ou menos 400 anos, que foi justamente esse período entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa separação, ela foi uma separação feita por pessoas humanas. Não que isso seja errado, porque essa separação ela ajudou muito. Por exemplo, a Bíblia também, ela originalmente, ela não era separada por capítulos e por versículos. Mas, não sei quem foi, mas quem foram, né? Os seres humanos que separaram os capítulos, os versículos da Bíblia. Mas eles fizeram isso de uma maneira muito, muito bem organizada e com certeza teve a orientação e a condução de Deus nisso. Porque facilita demais a gente encontrar um texto. Vamos supor que eu esteja fazendo alguma pregação e peça para uma pessoa ler um texto que fica lá no livro de Isaías. Mas a pessoa vai perguntar, mas onde é que fica o livro? Onde é que fica esse texto? Fica perto do final. Mas aí como é que a pessoa vai achar, né? Ela teria que ficar ali um bom tempo para achar esse texto. Então, por isso que é separado em capítulos e versículos, porque fica mais fácil achar o texto. É lá em Isaías 10, versículo 5. Aí fica fácil achar. Então, essa separação foi feita por seres humanos, mas é uma separação que auxilia e muito no estudo, na leitura da Bíblia. Agora, Dalton, né, a Bíblia, né, acabou de falar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né, e que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, toda a Bíblia, né, foram pessoas que escreveram, né, por inspiração divina. O Espírito Santo, né, capacitou eles para que eles pudessem escrever a Bíblia, mas tem um texto da Bíblia, né,
que fala, né, que não foi autores humanos quem a escreveu. Agora, se não foi autores humanos, quem foi? E que texto foi esse? Interessante, né, que toda a Bíblia, Deus, né, deixou para que os seres humanos pudessem escrever. Mas tem somente uma passagem ou algumas passagens da Bíblia que Deus não permitiu ser humano nenhum escrever. Esse texto vai estar... nós vamos ver que texto foi esse lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18. Foi uma coisa tão importante, né, que Deus falou assim: essa parte eu mesmo tenho que escrever. Para demonstrar a importância, né, que tem esse texto. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso. Olha que interessante, né? Aqui em 2 Timóteo fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? E em 2 Pedro fala que homens santos, né, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas quando nós vamos aqui para Êxodo, né, onde Marlon leu aqui, fala que o próprio Deus quem escreveu, né, esse texto aqui em tábuas de pedras, né? Nós vemos a importância e a relevância dos 10 mandamentos, né? E como, né, o próprio Deus não confiou a ser humano nenhum escrever os 10 mandamentos, mas o próprio Deus a escreveu. E uma coisa que é legal notar, onde foi que Deus escreveu foi exatamente em tábuas de pedra. A pedra é um símbolo de eternidade, de durabilidade. Isso é uma forma simbólica de mostrar que os 10 mandamentos, eles são eternos, eles não são passageiros. Infelizmente, algumas pessoas, né, algumas denominações acabam dizendo que os 10 mandamentos não têm mais validade, que era só uma coisa para o Antigo Testamento. Mas a Bíblia em nenhum momento diz isso, né? Pelo contrário, Jesus vai dizer lá nos Evangelhos que até que tudo se cumpra, né? Nada, nenhum pingo do i, nenhum tio pode sair ali da lei. É interessante também, né, que os 10 mandamentos, né, revelam o próprio caráter de Deus, né? Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Esse não é o tema de hoje, né, a respeito da lei. É um tema que a gente vai abordar mais para frente um pouquinho, mas os 10 mandamentos, né, representam o próprio caráter de Deus. Os 10 mandamentos a gente vai explicar cada um deles de maneira mais tranquila, né, daqui a alguns programas. Mas caso você queira dar uma olhada onde fica, você pode estar olhando aí em Êxodo capítulo 20 e também Deuteronômio capítulo 5. Nesses 2 capítulos da Bíblia você vai poder ver aí os 10 mandamentos. Muito bem. Eu venho a pergunta, né? Será que alguém, né, algum ser humano aqui da Terra, está autorizado a alterar a Bíblia, ou seja, acrescentar ou tirar algo da Bíblia? Será que a Bíblia, né, deixa essa margem para que nós possamos acrescentar ou tirar algo dela? Né? O que a Bíblia tem a falar a respeito disso? Né? Será que nós podemos tirar ou acrescentar algo da Bíblia? Nós vamos estar vendo um texto lá em Apocalipse, capítulo 22, os versos 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22. É o último capítulo da Bíblia, né? Fica bem mais fácil de achar. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso. O texto, né, que Marlon acabou de ler aqui, que está lá em Apocalipse 22, 18, né? É bem claro. O texto é bem claro, né? Que
que Deus não autorizou, né, e nunca jamais autorizará ser humano nenhum tirar ou acrescentar algo da Bíblia. E quando diz isso, né, não é apenas na parte escrita. Não quer dizer, vamos supor que eu sou dono de uma editora, aí eu vou pegar uma Bíblia aqui e vou mudar um texto. Não é apenas isso. Mas, vamos supor, eu tenho uma editora, imprimo a Bíblia da maneira que ela está escrita corretamente, mas quando eu vou pregar na igreja, quando eu vou passar um estudo bíblico para alguém, eu falo alguma coisa que não está na Bíblia, não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia está falando para fazer uma coisa, eu falo para a pessoa fazer outra. A Bíblia está falando para não fazer isso, eu vou e faço. Ela fala para eu fazer, eu vou e deixo de fazer. Então, quando eu faço isso, eu também estou descumprindo essa lei de Deus. Eu estou alterando a Bíblia. Mesmo que eu não esteja fazendo isso no livro, no material mesmo, mas eu estou fazendo isso verbalmente, né? Que é tão perigoso quanto. E o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, se eu não me engano aqui, lá em Mateus capítulo 5, né? Fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a Bíblia, né? Ninguém está autorizado a tirar ou acrescentar algo dela. Ninguém está autorizado. Isso mostra aí a importância que Deus dá para esse livro, né? Uhum. Passou aí, como a gente disse antes, né? Ela demorou aproximadamente 1.500 anos para ser escrita. Só que depois desses 1.500 anos já se passaram aí mais ou menos aí 2.000 anos. E olha só a importância que ela tem hoje e para a vida de cada pessoa, né? E é interessante também, né? Como o Dalton falou aqui bem no comecinho, que a Bíblia ela foi e é tão importante hoje, né? Que nós vemos que ela transforma vidas. A Bíblia transforma vidas. Pessoas, né? Que antigamente bebiam, fumavam, pessoas que batiam na mulher, ou pessoas que, né, a sociedade via com olhos totalmente diferentes, né, ao essas pessoas se depararem com a Bíblia, né, elas foram totalmente mudadas e transformadas pela Bíblia, né, porque a Bíblia tem esse poder de transformar vidas, né, e assim como a Bíblia, né, ela transformou a vida de várias pessoas, ela pode também transformar a sua vida, né? Ela pode transformar a vida de cada um de nós, porque a Bíblia, né, como diz lá em Hebreus, é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? E penetra até o ponto de dividir alma, medula e espinho. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra viva. Nós vamos ver mais um texto agora, está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A Bíblia fala bem-aventurado, né? Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Uma pessoa feliz. Bem-aventurado, uma pessoa feliz. Aqueles que ouvem, aqueles que praticam, né, e guardam as coisas escritas neste livro. Bem-aventurado, feliz aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que pratica também a palavra de Deus. Principalmente praticar, né? O Marlon está com a Bíblia aí, eu vou pedir ele para abrir lá em Tiago capítulo 1, verso 22, porque pode ser que a gente venha aqui, pega a Bíblia, leia, estuda, compara texto com texto, pede orientação do Espírito Santo, né, principalmente, para compreender o texto, compreende corretamente, conhece as verdades da Bíblia, mas não pratica. Então, é aquele ditado, né? Nada para morrer na praia. Mas vamos ver então o que a Bíblia diz disso. Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes das palavras, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
seja, a Bíblia fala, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Ou seja, é importante a gente ouvir a palavra de Deus. É interessante a gente ouvir a palavra de Deus. Mas não basta somente ouvir a palavra de Deus. Temos também, né, que praticar a palavra de Deus. Né? É colocar em prática aquilo que a gente aprendeu ou está aprendendo a respeito da palavra de Deus. O bom da Bíblia, porque até mesmo alguns textos que são mais complicados, a gente consegue entender eles de uma maneira mais tranquila quando a gente compara com as atividades cotidianas de nossa vida. Vamos supor que você seja algum estudante. Aí você está lá fazendo, sei lá, estudando a questão da aula, está na aula de matemática estudando. Você estuda, presta atenção no que o professor está falando, mas quando chega na prova, você acaba não aplicando aquilo que aprendeu, né? Acaba fazendo a conta errada, você sabe como faz certo, mas você inventa fazer de uma maneira errada. Então, o que adiantou aquele estudo, né? Você tem um conhecimento, mas infelizmente não praticou. Então, quando você adquire um conhecimento bíblico, não fique apenas no conhecimento. Busque, com a força de Deus, colocar isso em prática. Não vou dizer que é uma coisa fácil, porque não é, mas se você buscar sempre a orientação do Espírito Santo, o poder de Deus para que Ele possa te ajudar cada vez mais, mesmo que a gente possa cair, Deus sempre vai nos levantar se a gente der a mão para Ele. Então, busque estudar cada vez mais a Escritura. Se você está assistindo esse vídeo até agora, já mostra que o Espírito Santo, né, está falando com você para que você estude mais a Bíblia, né? Isso que a gente acabou de fazer aqui foi um estudo bíblico. Claro que é uma coisa bem básica, mas é muito importante, como a gente disse antes, aprender o básico para depois a gente ir para coisas mais complexas. A gente possa estudar cada vez mais, né? É interessante, né? Como a gente falou aqui no comecinho, toda a Bíblia, né? O centro da Bíblia é Cristo, né? Cristo é o personagem central de toda a Bíblia, né? E se Cristo é o personagem central de toda a Bíblia, né, nós podemos o quê? Confiar, né? E podemos o quê também? Ter fé, né? Porque a Bíblia quer nos ensinar a respeito de Cristo e também da salvação que Ele oferece para cada um de nós, né? O tema central da Bíblia é o próprio Cristo, e Cristo, né, através dela, Ele quer nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, e assim, né, através da Bíblia, encontrar o próprio Deus, né, o autor da Bíblia. Então, né, a Bíblia é um livro impressionante. Caso você não tenha uma Bíblia física na sua casa, você pode estar baixando o aplicativo aí no seu celular, na sua loja de aplicativos, tem vários modelos diferentes. Você pode estar baixando, é o mesmo texto, não vai ter nenhuma diferença ali. Claro que tem algumas versões, né, que mudam algumas coisinhas ali, mas o sentido é o mesmo. Então, estude cada vez mais as Escrituras para que você possa se sentir mais próximo de Deus e busque sempre praticar aquilo, né, que aprender, para que não seja um conhecimento em vão. Pode ter certeza que se você confiar em Deus, Ele vai te ajudar na sua caminhada, assim como Ele ajuda cada um de nós que está aqui. Amém. Mais algum comentário final, Ronaldo, Marlon? Por hoje, né, o que eu tenho para dizer para cada um daqueles que irão ouvir, né, esse tema aqui tão interessante a respeito da Bíblia, né, que nós podemos sim confiar na Bíblia, né, porque a Bíblia é de autoria divina, né, como nós vemos aqui, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós podemos confiar na Bíblia, e eu creio, né, que a Bíblia ela vai nos conduzir para o caminho certo, vai nos conduzir para mais perto de Jesus, e eu creio, né, se nós conhecermos a Bíblia, nós iremos conhecer o autor da Bíblia, e conhecendo o autor da Bíblia, nós, né, encontraremos a vida eterna, né, que Ele quer oferecer para cada um de nós. Amém. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o nosso tema de hoje. E repito mais uma vez,
Tem muita mais coisas ainda para aprendermos sobre a história da Bíblia. Recomendo você pesquisar mais sobre esse tema, pesquisar sobre a história da Bíblia no decorrer da história da humanidade. E se você tiver alguma sugestão de tema para que a gente possa fazer aqui, você pode estar deixando aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a Bíblia, pode estar deixando aí também, que a gente pode estar dando estudado e estar respondendo a vocês. Peço que se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem aí com o máximo de pessoas possíveis. E lembrando mais uma vez que o nosso próximo tema se chama A Beleza da Criação Divina. Vamos ver aí alguns segredos da criação. Quantos dias Deus levou para criar a terra? Quantos dias Deus levou para criar o mundo? E qual foi o primeiro presente que Ele deu para o ser humano depois que o ser humano foi criado? Vamos ver também quem foi que participou da criação do planeta Terra. Será que Deus estava sozinho? Será que os anjos estavam lá com Ele? Será que tinha mais alguém? Entre outras coisas que a gente vai estudar sobre a beleza da criação divina. E é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.